Meus irmãos, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor a partir de agora. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 18 a 20. E a mensagem que eu quero trazer essa manhã é sobre isso, sobre o que é ser igreja. Antes de mais nada, eu devo dizer aos irmãos que a mensagem que eu trago, ela não é uma mensagem exatamente fácil. Mas antes que os irmãos queiram, vamos dizer assim, fuzilar o pregador, eu devo dizer que as mensagens que eu prego nunca são fáceis, mas são especialmente difíceis para mim mesmo. Porque geralmente eu prego naquilo em que eu falho, em que eu tenho dificuldade. Tá? Então é assim, essa mensagem ela traz um quê de desafio, ela não é fácil, ela é difícil. E eu queria, para explicar isso, ler com os irmãos o texto que nós temos à nossa frente agora. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Eu vou ler e peço aos irmãos que desliguem o coração e a mente de todo o barulho que vem de fora e dediquem o seu coração e sua mente agora à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, Senhor que é o nosso Senhor, Senhor que reina e governa sobre nós, sobre tudo e sobre todos. Nós declaramos, ó Pai, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Ti, Senhor, e somente a Ti. Diante de nós, ó Pai, está a Tua palavra, a Tua perfeita, boa, agradável palavra. Ó Senhor, eu reconheço, ó Pai, junto com os irmãos aqui diante de nós, que se nós formos deixados sozinhos, ó Pai, nós não temos sequer como entender a Tua palavra, Pai. Nós não temos como aproveitar a Tua palavra em toda a plenitude, Senhor. Porque nós somos pecadores. É inerente a nós. Então, Senhor, eu suplico que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Que Ele abra, ó Pai, os nossos corações e as nossas mentes para a Tua palavra. A obra é Tua, Senhor. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. E nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos, a Tua palavra diz que ela nunca volta vazia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto, e eu quero tentar ser bem resumido, eu não quero demorar demais com os irmãos aqui, nós somos visita, nós não podemos quebrar o hábito dos irmãos. Eu quero dizer que esse texto, ele mostra uma coisa que muitas vezes passa batido na percepção da gente. É Jesus Cristo dando a primeira ordem para a sua igreja. É isso que o texto mostra. E o tema que nós queremos trazer esta manhã para os irmãos, e eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, é o que significa ser igreja. O que significa ser igreja. Para fazer isso, eu quero aproveitar este texto e quero trabalhar em 3 partes com os irmãos, bem presbiteriano, né? E elas saltam do texto bem nos nossos olhos. A primeira parte é: ser igreja é reconhecer a autoridade de Cristo.
A segunda parte, ser igreja, é seguir a ordem de Cristo. E a terceira parte, ser igreja, é estar em e com Cristo. Amém? Já esqueceu a primeira? Simples, né? Autoridade, ordem, presença. Está no texto, por isso que é fácil. Então, na primeira parte, ser igreja é reconhecer a autoridade de Cristo. E o texto nos diz, né? O Senhor Jesus, se aproximando, disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. A gente não para pensar muitas vezes na extensão e na profundidade dessa frase. O Senhor Jesus está dizendo que Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos, em todos os cantos do universo e além do universo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu fico pensando que, se você observar o mundo como ele é hoje, as pessoas que habitam este planeta, né, nos dias de hoje, cerca de 8 bilhões de pessoas, e a gente não tem essa conta, a gente não sabe direito o número, com certeza, mas eu diria que pelo menos, talvez mais, pelo menos 80% da população mundial, ao ouvir uma frase como esta, simplesmente não vai acreditar nisso. E a grande maioria, eu diria, vai até mesmo desdenhar desta frase, dita por Jesus. Eles simplesmente não creem. E, para nossa vergonha, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, tem gente que não leva a sério essa frase ou não crê nesta frase, dita pelo Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hã? Mas o que significa essa autoridade? O Senhor Jesus está dizendo que Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem o poder de criar e destruir qualquer coisa que Ele quiser. Essa frase significa isso. Ele tem o poder de salvar e condenar quem Ele quiser. Essa frase também quer dizer isso. Percebe? Se nós dermos uma olhada no próprio Evangelho de Mateus, o evangelista nos conta, ele dá o seu testemunho pessoal ali também, porque ele viveu toda essa história de frente, né? Ele viu com seus próprios olhos. Ele diz que o Senhor Jesus dá pistas dessa autoridade ao longo do próprio texto. Ele mostra isso. O Senhor Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele acalmou o mar e a tempestade. O Senhor Jesus tem autoridade sobre o nosso corpo para curar toda e qualquer doença. O Senhor Jesus tem autoridade sobre todos os demônios, não há demônio que possa parar na frente dele. O Senhor Jesus tem autoridade para perdoar pecados, atribuição que é dada somente a Deus. O Senhor Jesus tem toda a autoridade demonstrada no Evangelho de Mateus. Ele podia também ressuscitar pessoas, como ele fez com Lázaro e com a menina. Tem autoridade sobre a vida e a morte. Mas é curioso que ele fala esta frase: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ele fala esta frase depois daquele que talvez tenha sido, na minha opinião, foi o maior sinal da sua autoridade, a sua própria ressurreição. Percebam que, a despeito de tudo que ele fez, de todos os sinais que ele mostrou, os discípulos viram Jesus morrer na cruz, e naquele momento eles não entendiam Cristo, o Senhor Jesus, como Senhor da glória, como Rei do universo. Eles olharam para Jesus, e se você observar no Evangelho de Lucas, os dois discípulos no caminho para Emaús, Jesus se coloca ao lado deles, e as coisas que eles falam mostram que eles achavam que Jesus era alguém, mas agora que morreu na cruz, nós já perdemos a esperança.
Eles têm que ser confrontados pelo próprio Jesus, para que eles tenham a certeza de quem ele é. Somente depois da ressurreição, eles estão agora diante do Senhor Jesus, aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra, e eles agora entendem, eles creem nesta autoridade, porque agora eles vão ser igreja, eles vão fazer missão, eles vão pregar o evangelho por todo o mundo, e eles entregam suas próprias vidas para dar este testemunho. Eles enfrentam a morte, eles até mesmo morrem para não negar o nome do Senhor Jesus, porque agora eles têm a plena convicção de que Ele é quem tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Eu queria dizer para vocês que existe um outro sinal da autoridade do Senhor Jesus que é mais próximo de nós, que nós presenciamos e sentimos esse sinal de autoridade. Deixa eu formular da seguinte maneira. Eu e cada um de vocês só está aqui nesta manhã porque o Senhor Jesus exerceu a autoridade dele na sua vida. Como é isso, pastor? Bom, eu diria que se dependesse da minha vontade pessoal em qualquer momento da minha vida, eu jamais estaria aqui. Por quê? Porque espiritualmente nós sempre estivemos mortos. Como Paulo diz em Efésios 2. É necessário poder para transformar corações. E esse poder só pode ser derramado por aquele que tem autoridade. É assim que funciona. Em algum momento na sua vida, você teve um estalo, um clique, chama do que você quiser. Você foi regenerado, você foi transformado, você vai dizer, eu fui convertido. Isso é mágico, isso é miraculoso, é sobrenatural. Isso só acontece porque foi derramado poder sobre você. O poder daquele que tem autoridade. Então, se você está aqui nesta manhã, e em todas as outras manhãs, em todos os outros encontros da igreja, se você se considera parte do corpo de Cristo, parte da igreja de Cristo, é porque aquele que tem autoridade decidiu derramar poder sobre você. Amém? Então, ser igreja é reconhecer, estar debaixo da autoridade de Cristo. Bem, essa é a primeira parte, mas a segunda parte é ser igreja, é obedecer a Cristo. Porque, veja, o texto continua e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele continua agora. Ide, portanto é o quê? Já que toda autoridade me foi dada, agora eu estou dando uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe? Aquele que tem autoridade é aquele que dá a ordem. Essa ordem é composta por 4 verbos. Ir, fazer, batizar, ensinar. Ela é composta por 4 verbos, é verdade. Mas existe um núcleo central nesta ordem, uma parte principal nesta ordem, que é o quê? Fazei discípulos. Essa é a ordem que ele nos dá. Façam discípulos. E aqui eu queria dizer a você que essa é exatamente a parte difícil dessa mensagem. Porque ele está dando essa ordem não era apenas para os homens que estavam diante deles naquele momento. Ele está dando essa ordem para todos aqueles que são discípulos dele em todas as eras, até a consumação do século. Por que eu sei disso? Porque ele está dizendo, eis que estou convosco até a consumação
do século. Aqueles homens não ficaram aqui até a consumação do século. Nós estamos aqui. Essa ordem, portanto, também foi para nós. E convenhamos, acho que os irmãos sabem disso até por experiência pessoal, por intuição até mesmo. Como é difícil fazer um discípulo. Como é difícil, na verdade, não somente fazer um discípulo, como é difícil eu querer fazer discípulos. Essa é a parte mais complicada. Veja, deixa eu mostrar esse panorama para os irmãos. Normalmente os irmãos na igreja, as igrejas comuns, não sei aqui, mas cada aqui tem pastor de uma igreja diferente. Tem irmão que vai para a igreja, ele vai regularmente em todos os cultos. Ele participa de todas as atividades e reuniões da igreja. Ele serve na igreja com cuidado, com amor. Ele doa o tempo dele, muitas vezes, até além do que poderia. Ele doa recursos fielmente. Mas muitas vezes ele está lá 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e nunca fez um discípulo sequer. Será que esse quadro é um quadro assim, que quase não acontece, ou é um quadro muito frequente na igreja? E antes que vocês assim, fiquem tristes comigo, deixa eu dizer para vocês que o desafio é para mim também. É para mim também. Por quê? Porque é um desafio aos nossos instintos mais básicos e pessoais, aos nossos sentidos, né, do dia a dia. É difícil para mim, é difícil para todos nós. Eu diria que parece, por experiência própria, que 1% dos crentes, sei lá se 1%, parece ter um dom natural para a coisa. Não é? Sei lá, talvez nem 1%. Ele vai assim, de uma forma desinibida, corajosa, né, avante. É quase como os Vingadores, né? Avante. Né? E ele faz assim com muita naturalidade, mas 99% ou mais dos crentes não tem, aparentemente, um dom como esse. E a maioria que você vai ver vai estar lá, sentadinho no banco da igreja, domingo após domingo, semana após semana. Estou servindo aqui, está tudo certo. Vejam, lá no seminário, tipicamente nós aprendemos o seguinte, nas aulas de eclesiologia, ser igreja, né? Os irmãos me ajudem aí, que sabem mais do que eu. Ser igreja está sustentado em 5 pilares, normalmente. Pilar adoração, comunhão, serviço, ensino e evangelização ou missão, não é? Olhando para esses 5 pilares, adoração aqui, né? Estamos no culto, estamos fazendo basicamente isso. Comunhão, opa, estamos todo mundo junto, não é? Serviço, de vez em quando a gente faz alguma coisa na igreja, não é isso? Ensino, está aí a BD. Eu diria que, quando se observa esses 5 pilares, os 4 primeiros a gente até que vai bem normalmente. A gente até que vai bem. Né? É mais fácil, por quê? Porque é meio que da porta para dentro da igreja. Né? Quase tudo isso é da porta para dentro. Mas no 5º pilar, a gente normalmente tem dificuldade. O problema é que foi exatamente essa a única ordem que o Senhor Jesus deu. Foi a única ordem. Perceba, se ele quisesse que fosse diferente, talvez ele dissesse o seguinte: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vos ordeno o seguinte, façam-me um culto adequado. Estejam sempre juntos, ajudando uns aos outros. Sirvam uns aos outros, doem seu tempo, doem seus recursos. Não esqueçam de ensinar as crianças nos domingos e todos os dias em casa. A propósito, se você tiver tempo, não se esqueça também de evangelizar de vez em quando. Ele daria essa ordem, desse jeito. Não foi isso que ele fez. A ordem dele é: ide
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa foi a ordem. E como nós temos falhado nisso. E antes que você diga, olha, mas eu dou meus recursos e a gente está pagando os missionários aí, né, em outros continentes. Perceba que a ordem é pessoal, perceba que o Senhor Jesus, no seu ministério, a primeira coisa que ele faz no ministério, quando ele conhece os seus discípulos, é dizer o que para eles? Eis que eu vos farei pescadores de homens. E ele pega seus discípulos em certo momento e os envia de 2 em 2 e dá todas as instruções para que eles contem sobre o reino de Deus. A ordem é: vá, faça discípulos. Ele complementa a ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É claro que tudo isso passa por uma questão comportamental, de caráter e santidade, é claro que sim, mas basicamente a ordem de fazer discípulos passa por anunciar o reino de Deus, anunciar o estado dos perdidos, anunciar o remédio e a salvação. Muitas vezes é difícil, mas deixa eu apresentar para você um resuminho que eu tenho sobre isso. Toda vez que você for evangelizar alguém, se você seguir esse roteiro, fica tranquilo que você vai andar bem. Ok? Deus a tudo decretou antes dos tempos eternos. Deus a tudo criou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, obra-prima da criação. Homem e mulher pecaram, entrando em rebelião contra Deus. Esse é o estado dos caídos. Por causa do pecado, a raça humana agora está debaixo de condenação. Isso é justiça de Deus. Mas Deus, pela graça, derrama misericórdia sobre a raça humana, prometendo um resgate. Esta promessa foi declarada a todos nós por intermédio dos profetas. No tempo devido, que foi decretado antes da eternidade, por amor, Deus envia seu Filho, Jesus, o Cristo, nascido de mulher, mas pelo poder do Espírito. A expressão perfeita do ser de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. A expressão perfeita da obediência, sacrifício perfeito. Ele morreu pelos nossos pecados, em favor dos eleitos. Ressuscitou ao terceiro dia. Comprou com seu sangue um povo para si, a igreja invisível, a noiva do Cordeiro. Final. Arrependa-se, creia e seja salvo. Não creia e será condenado. Para os eleitos, destruída foi a morte. Aquele que crê tem, não é terá, tem a vida eterna com Deus e partilha da glória e do poder do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que ele te pede para levar. E por que ele dá essa ordem? Porque o que mais tem é gente perdida por aí. O que mais tem no mundo hoje, em todas as épocas, é gente que vai perecer no inferno. Ele nos deu esta missão. Mas eu devo dizer a você que, se você pensar bem, se você pensar com lucidez, você vai perceber, ou pelo menos em algum momento você vai descobrir, que humanamente falando, essa missão é impossível. Essa missão é impossível. Aquele que tem autoridade, ele deu uma ordem de que nós façamos discípulos, batizando, ensinando,
Mas se você pensar bem humanamente falando, fazer discípulo é um negócio impossível. Se depender de mim, do meu poder, da minha capacidade de persuasão, da minha capacidade de argumentação, por melhor e mais bem preparado que eu seja, mais disposto que eu seja, a missão é impossível. Por quê? Porque eu estou falando com mortos. Foi Paulo quem disse? Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Morto não anda, morto não fala, morto não pensa, morto não muda de coração. É impossível para um ser humano mudar o coração de quem quer que seja. Mas aquele que tem autoridade e deu a ordem, sabe disso. Ele sabe disso. E é por isso que ele diz, eis, estou convosco até a consumação do século. Eis que estou convosco até o momento em que eu volte em toda a minha glória e esplendor. Até que eu volte sentado no meu trono de glória e autoridade, eu estou convosco. Veja, o que ele está dizendo para você? Está dizendo o seguinte, olha, eu sei que você não tem condições de cumprir. Eu não espero que você seja, por sua própria conta, bem-sucedido. Não é isso que eu estou te pedindo. Aliás, pedindo não, ordenando. Eu estou te ordenando que vá. Porque eu estou com você. Sou eu que faço a transformação. Sou eu que faço realmente o discípulo. Eu fiz isso com você. Você sabe como foi. Você viveu isso. Você sabe como isso funciona. Eu estou com você. E veja que a gente muitas vezes olha para essa frase, eis que estou convosco. E a gente não para pensar na extensão e na profundidade disso também. O que significa que ele está conosco? Bom, eu não consegui até hoje na minha vida, encontrar uma definição ou uma compreensão melhor do que a que está no Salmo 139. Eu queria ler para os irmãos, para que a gente entenda a extensão disso tudo. Olha o que o salmista diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos
me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Percebe? Ele sempre esteve lá. Ele te conhece desde muito antes de você nascer. Ele planejou cada pequeno momento da sua vida. Ele estava lá quando você nasceu, ele andou do seu lado mesmo quando você não era convertido, porque ele já sabia o que havia de fazer na sua vida. Ele planejou, ele desenhou e executou o momento da sua transformação. E ele caminha junto com você. E agora, nesse exato momento, porque tudo que ele diz é verdade, ele está aqui, ao nosso lado, nos sustentando, cuidando de cada um de nós. Porque se não fosse ele aqui, nenhum de nós iria querer estar aqui. Isso é, eis que estou convosco. Ser igreja é reconhecer a autoridade de Cristo. Ser igreja é seguir a ordem de Cristo. Ser igreja é estar em Cristo e com Cristo. Isso é ser igreja. Eu queria já caminhar para o final e dizer para vocês o seguinte: você só está aqui porque Cristo, aquele que tem autoridade sobre tudo e todos, trouxe você aqui. Ele te deu uma ordem. Ele te deu uma ordem. Ele me deu uma ordem. Vá, faça discípulos. E ele prometeu estar conosco nessa jornada, o tempo todo. Eu queria dizer a você que você não precisa, pessoalmente, cruzar países, continentes. Você pode começar perto da sua casa. Você pode começar no seu bairro, na sua cidade. Você pode começar na cidade do vizinho. Mas vá. Faça. Essa é a ordem. Cumprir essa ordem não é uma coisa fácil de forma nenhuma. A ordem ela desafia todos os meus instintos de autopreservação. Todos. Ela me desafia o tempo todo. O instinto básico de acomodação, de tranquilidade pessoal, de dor, inclusive. Porque dói. Dói fazer. Eu pensei em 4 palavrinhas que são necessárias para que você possa cumprir a ordem. Não é para fazer discípulos, porque quem faz é o Senhor Jesus, mas que você possa ir cumprir a ordem. A primeira delas é conhecimento. Você tem que conhecer a sua Bíblia. Você tem que conhecer o Evangelho, saber o que significa o Evangelho. Se você não conhece a sua Bíblia, como é que você vai transmitir isso para quem quer que seja? Não vai. Você precisa de coragem. Transmitir o Evangelho a quem quer que seja precisa coragem, pois nós sempre temos o medo de sermos rejeitados, ridicularizados, desprezados, até mesmo por aqueles que nos conhecem. Você precisa de conexão, produzir intimidade com a pessoa que você vai evangelizar, o mínimo de conexão com ela, porque assim você consegue transmitir com mais facilidade. E você precisa de caráter, porque aquele a quem você evangeliza, se ele se tornar discípulo, ele vai se espelhar em você. Ele vai olhar para você. E se você não tiver caráter, todo o seu trabalho foi jogado fora. 4 Cs. Conhecimento, coragem, conexão e caráter. Talvez tenha outros. Talvez tenha outros. Mas sem esses 4 aqui não dá para ir. Tá?
Em resumo, queridos, cumprir essa ordem requer uma grande dose de sacrifício pessoal. É uma verdade. Mas, se você se empenhar nisso, você com certeza vai ver o poder de Jesus Cristo em ação. E a sua recompensa, aqui e na vida eterna, com certeza, vai ser muito, mas muito maior do que qualquer custo que você possa ter para cumprir essa ordem. Ele mesmo disse isso ao profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Se você esqueceu de tudo que eu falei aqui hoje, que aliás eu acho que daqui a pouco todo mundo esquece mesmo, é normal, né? Geralmente é assim, né? Se o pessoal não gosta do sermão, você fala, o sermão, né? O pastor é fraco e tal. Se o pessoal gosta muito do sermão, você pergunta, mas o que foi o sermão? Normalmente ele não vai lembrar bem como foi depois. Se você esquecer de tudo, eu queria que você ficasse só com isso. Ser igreja só é ser igreja no sentido pleno da porta para fora. Da porta para fora. Não tem nada que deixe Jesus mais feliz do que resgatar uma alma das cadeias do inferno. Não há nada que deixe Jesus mais feliz do que receber uma alma dentro dos portões do céu. Amém? Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.